Show. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer, estar aqui presente, né, dando esse treinamento, essa aula, para a gente conversar um pouco. Eh, Queria agradecer também a oportunidade de estar no hackathon. Foi uma experiência muito única, uma experiência muito especial. Conhecer o pessoal, né? Eu, particularmente, eu sou home office, eu tive a oportunidade de evoluir bastante networking, conhecer gente da área, conhecer a minha equipe. Então parabéns aí todo mundo, parabéns pessoal da organização do evento, parabéns todo mundo que participou, né, é uma experiência única e uma oportunidade para todos nós. Bom, quem sou eu? Meu nome é Pedro Eloy, eu sou coordenador de Business Analytics aqui no Data Lab, sou especialista em Power BI e Power Apps, é a parte do conteúdo que eu vou estar mostrando para vocês. Principalmente sou apaixonado por me divertir com essas ferramentas, porque eu não trabalho com Power BI, não trabalho com Power Apps, eu me divirto, porque é um hobby praticamente. Eu gosto muito de fazer o que eu faço aí, criar aplicativo, criar relatório, então é muito mais do que um trabalho, né? No caso, é um hobby, é bem divertido. Possuo algumas certificações da Microsoft voltadas à minha área. E um pouco mais sobre mim, eu tenho como hobby, eu tenho escrever para mim é um hobby, né, então eu já publiquei um livro de poemas aí na Amazon, então não escrevo só código. Jogar também é um hobby, gosto de jogos tanto digitais quanto físico e passar um tempo de qualidade aí com a minha família, com a minha noiva, com meus sobrinhos, com meus amigos, também é um hobby. Aqui está o meu LinkedIn, caso queira entrar em contato, caso queira mandar mensagem para a gente trocar figurinha, para a gente conversar, tirar uma ideia, manda uma dúvida, fica à vontade, pode mandar mensagem aqui, mandar mensagem no LinkedIn, fica à vontade. Bom, a gente vai falar hoje sobre a Microsoft Power Platform. O que que é a Microsoft Power Platform? É uma solução de low code, né, que utiliza poucos códigos para resolver problemas. Então, a Microsoft Power Platform, ela é uma solução, um conjunto de ferramentas de baixo código, né, onde você usa poucos códigos e resolve problemas de negócio. Então, a gente tem algumas ferramentas que compõem essa plataforma: o Power BI, o Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Power Pages. A gente vai ver cada um ali um pouco mais, né? Aqui embaixo a gente tem os conectores, né? Porque a Power Platform não são ferramentas isoladas, a gente tem aí elas se conversando, então você vai ter dados que você pode obter no Power BI, mas você também pode utilizar o Power Apps para alimentar esses dados. A gente tem o AI Builder, que é praticamente um, um conjunto de opções voltadas à inteligência artificial, e tem esse reloginho do Ben 10 aqui, que é o Dataverse ou Dataverse, que é um banco de dados que você consegue integrar com essas ferramentas da Power Platform. A gente também vai ver um exemplo dele aqui. Eu coloquei esse ícone aqui do Office para a gente pensar um pouco, refletir. Cara, será que eu posso entender isso então como um pacote Office 2.0? Porque o Office, né, a Microsoft há algum tempo, né, há bastante tempo, ela vem trabalhando nessa questão de produtividade em negócio, em resolver esse tipo de problema, né, buscando sempre melhorar a produtividade, né? E a Power Platform ela segue um caminho semelhante. Você tem aí uma praticidade, você ganha aí tempo, você ganha prática e você tem um trabalho mais produtivo quando você quer resolver esse tipo de problema usando cada uma dessas ferramentas. Para começar, a gente vai falar do Power BI. Power BI é o queridinho, né, da maioria. Provavelmente vocês já ouviram falar do Power BI. Não sei se todo mundo já usou, mas ele está ganhando muita força no mercado. O que que é o Power BI? Ele o objetivo dele é uma ferramenta de visualização de dados. Então, o objetivo é você criar gráficos e organizar os gráficos numa tela e apresentá-los, né, para que no futuro você consiga com ele, no futuro que eu digo é posteriormente, né, não é daqui a um tempo, é logo em seguida, com ele você tomar decisão baseada em dados. Então, embora ele seja uma ferramenta de visualização de dados, ele não especificamente é voltado só para isso. Você pode também, né, obter os dados, por exemplo, de uma planilha de Excel, e aí esses dados, eu vou mesclar célula, então quando você mescla a célula, você cria ali alguma célula em branco, você pode importar esses dados do Excel com certas impurezas, né? Os dados não estão ali do jeito que deveriam estar para que a gente possa fazer uma análise
boa, uma análise com qualidade dos dados para poder deixar aqui os nossos valores prontos. Então, você também tem essa parte de tratamento de dados, você consegue limpar, você consegue otimizar, remover algumas colunas, você consegue reduzir o volume dos dados, né, a quantidade de linhas, você consegue trabalhar essa parte dessas transformações para que você possa criar ali um modelo, né, um arquivo do jeito que você precisa. E aí você cria os relacionamentos, né? A gente viu com a apresentação do Rafa, quando ele fala de fazer um join, você relaciona, né? Esse join é o relacionamento entre as tabelas. Então, o que que significa esse relacionamento, né? A gente tem a opção de relacionar no Power BI, criar esse relacionamento, e esse relacionamento, ele serve para que você deixe o seu arquivo, o seu modelo de dados, mais otimizado, para que você não tenha a mesma coluna em 2 tabelas diferentes. Você não tem essa duplicidade e aí, consequentemente, um modelo mais pesado. Então a gente tem esse relacionamento, porque você consegue fazer um ligamento, né, uma ligação ali entre uma tabela e outra, e trabalhar com os dados de uma forma mais produtiva. O Power Apps é uma ferramenta que a gente utiliza para desenvolver aplicativos de negócio. Ah, só um ponto, tá? Se alguém que tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí. Na verdade, eu não estou vendo a mão, mas se quiser levantar a mão, o pessoal perguntar, fica à vontade. Se eu não ver, né, que eu não estou vendo quem levanta a mão, pode abrir o microfone e perguntar também. Não tem problema não, tá? Fica à vontade. Eh, Power Apps, ele é uma ferramenta que a gente cria aplicativos de negócio. É como se fosse um sistema. Você tem uma tela também, né, uma tela em branco, e aí você cria alguns controles, você cria um formulário, você apresenta algumas opções, umas caixinhas de lista. Então você quer fazer, cadastrar alguma coisa, você vai lá, clica no seu aplicativo, você interage, o seu usuário interage com o seu sistema, e isso resulta numa tabela, num banco de dados. A resposta desse uso desse aplicativo vai gerar uma tabela no banco de dados, né. Você vai alimentar uma tabela, você vai atualizar algum valor, você vai precisar remover algum registro, né, alguma linha da tabela, se for o caso, vai depender muito do aplicativo. Você pode fazer um formulário, né, um formulário geral, para que você tenha ali na sua mão, né, a sua organização tenha um aplicativo à sua disposição, mas a gente também pode fazer outros tipos de sistema, né. Hoje a gente está fazendo aqui no DataLab um que é específico para uma das áreas, não segue um formulário tradicional. A gente tem ali um projeto, que o usuário vai poder interagir e resolver problemas de negócio daquela área. E, inclusive, falando, já que a gente apresentou esses 2, quando a gente, por exemplo, utiliza o Power Apps, a gente pode usar aqui, ó, na tela. Vocês podem ver que tem aqui o Dataverse, né, aquele ícone que a gente viu, tem um SharePoint, tem o SQL, tem o Excel. Então você pode usar essas fontes como fonte de dados, né. E aí, por exemplo, no caso aqui do Excel ou do SQL, a gente usa o aplicativo vai alimentar uma tabela no SQL, né, que o SQL é um banco de dados. A linguagem SQL é a linguagem que permite que a gente veja, né, as consultas das tabelas que estão nesse banco de dados, no SQL Server. Eh, e aí, o Power Apps alimenta esse banco de dados. E quando ele alimenta esse banco de dados, é a mesma fonte que o Power BI está usando para consumir, para apresentar os valores do relatório. Então aí a gente diz que eles estão integrados. Se você reparar aqui nessa tela aqui em cima, a gente tem um ícone aqui do Dataverse, né? E aqui também o Dataverse. Então você pode usar também o Dataverse, que é um banco de dados da Power Platform, como para integrar aqui o Power BI, Power Apps. Seguindo, a gente tem o Power Automate. Power Automate, ele funciona para a gente resolver uma automatização de um processo. Então, vamos supor, você
você resolve algum problema no seu dia a dia, na sua operação, você tem um sistema ali, um processo acontecendo em que você tem um gatilho. Quando uma coisa acontecer, quando eu clicar nesse botão, quando eu receber o e-mail, quando eu fizer alguma coisa específica, eu quero que essa ação, que a gente chama de gatilho, é a ação que inicia o fluxo, é a ação que inicia esse processo de automatização. Quando essa ação acontecer, né, quando esse gatilho for despertado, né, quando ele acontecer, eu quero que você desencadeie um fluxo de ações. E aí é o processo de automatização que a gente chama. Então você vai ter um gatilho acontecendo no início de tudo, e esse gatilho vai desencadear uma série, né, um conjunto de ações, e no final vai ter algum resultado, alguma, alguma alguma tabela sendo inserida, alguns valores, algum valor sendo retirado. Por exemplo, a gente pode criar um aplicativo de negócio em que a gente tenha alguns perfis de usuários. Então, por exemplo, a gente tem lá o nível 1, 2, 3, 4, e do nível 2 para o nível 1 e o 2 podem algumas coisas. O nível 3 e 4 podem mais coisas. Quando o nível 2, né, vamos supor assim, colaborador, supervisor. Então, o colaborador, quando ele toma uma ação que compete a ele, né, que ele tem ali o livre-arbítrio para tomar a decisão, não, nada acontece, né? Ele consegue fazer aquela operação dentro do aplicativo, dentro do sistema normalmente. Agora, caso ele tome uma decisão, uma ação que ele, por si só, não tem autonomia para tomar, a gente consegue trazer esse processo para dentro de um fluxo de aprovação. Então, a gente reconhece que o perfil da pessoa que está tomando essa ação dentro do sistema é um perfil de nível 2. E a decisão que precisa, a resposta do sistema, requer no mínimo ali um nível 3. Então, a gente consegue reconhecer, opa, quem é que está fazendo essa alteração no sistema? Capta o e-mail da pessoa, traz para um fluxo, porque ele apertou o botão lá para fazer a operação, então esse é o gatilho. E dentro agora das operações, a gente vai fazer o quê? Verifica quem é o supervisor. É fulano de tal. Manda o e-mail. E quando chegar o e-mail para gerente e tal, se a pessoa aprovar, ok, o fluxo continua. Se ela não aprovar, rejeita e tchau. Não vai continuar. Então a gente também integra o Power Apps com o Power Automate dessa forma, né, através de um fluxo de aprovação. E tem outras formas também que você pode integrar. Bom, aqui a gente vai ter uma parte prática, né, que é o nosso case, a nossa loja Açaí Power, que o que a gente vai construir? A gente vai construir esse relatório aqui, do que está aqui nessa imagem, né? O que acontece? A gente precisa construir um relatório Power BI para apresentar informações referentes à quantidade de pedidos e ao faturamento bruto da nossa loja de açaí. Então, a gente vai construir esse visualzinho aqui do jeito que está. E eu vou mostrar para vocês também que existe um aplicativo que consegue conversar com esse relatório. Por quê? Porque a gente tem a tabela principal, a tabela original, ela vem em Excel, é uma planilha que vem transformada em tabela, e a gente apresenta o relatório. Existe um aplicativo que, dinamicamente, né, à medida que você vai preenchendo, à medida que você vai cadastrando, você informa, você insere esses valores que você cadastra dos pedidos no Dataverse. Então, você vai usar o Dataverse como banco de dados. E aí, o relatório ele também utiliza essa mesma fonte para puxar os dados, né, que você for inserindo. Então, a gente vai ver isso na prática, como é que funciona. Bom, com o arquivo aberto, né, vocês estão vendo a minha tela? Todo mundo vendo? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Abrir o arquivo, deixa eu abrir uma nova página aqui, só para explicar melhor. Bom, essa é a interface do Power BI, né? Aqui no centro a gente tem uma tela em branco e
que é aí que a gente vai construir os nossos visuais, nossos gráficos, vamos construir e arrastar aqui, montar o nosso relatório. Em cima a gente tem aqui algumas guias, né? Arquivo, página inicial, inserir, modelagem, visualizar e ajuda. Você pode ter outras aqui de ferramentas externas. Quando você instala alguma ferramenta externa compatível com o Power BI, aparece aqui. Mas, no geral, a gente tem essas guias, né? Essas guias. Dentro de cada guia, a gente vai ter uma galeria. Então, por exemplo, aqui na página inicial, a gente vai ter galeria dados. E a galeria dados, ela vai ter ali o seu conjunto de opções. Então, aqui a gente vai ter uma interface. Você pode reparar que a interface do Power BI ela é riquíssima em detalhes e pode parecer confusa, né? Mas à medida que você for mexendo, vai se tornando mais simples. Você vê que você não precisa usar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui na direita a gente tem aqui um painel de visualizações. Então, cada ícone aqui é um tipo de gráfico que você pode utilizar, um recurso visual, né? Você também pode obter mais visuais da loja, de algum arquivo. Você tem um painel de formatação, que esse painel de formatação ele vai ter suas opções de acordo com o que você está selecionando. Como eu não selecionei nada, ele está me mostrando aqui formatação relativo à tela, né? Aqui na direita a gente tem as nossas tabelas, então a gente pode, quando a gente importar as tabelas e carregá-las no nosso arquivo, vão aparecer tudo aqui. A não ser que a gente clique com o botão direito e clique em ocultar, né? Mas no geral vai aparecer ali. Essa tela é a tela do primeiro ícone aqui, que é o ícone de relatório. A segunda tela é ícone de dados. Então, a gente, por exemplo, deixa eu explicar um pouco o nosso modelo de dados, as nossas tabelas, né? A gente está falando de uma loja de açaí. Então, eu vou ter aqui o pedido, né? Eu tenho aqui todo o meu pedido que vem sendo feito com o seu ID, a data que ele foi feito, a hora e informações relativas a copo, cidade, entrega, pagamento, cobertura e acompanhamento. Acompanhamento é o quê? Castanha, confete, cobertura, floco de arroz, granola, granulado, júbila, etnina, escalceral, paçoca, cornflakes, tubo de wafer, que você pode colocar no seu açaí, né? Cidade é onde ocorreu aquele pedido, né? Tem a cidade, estado, UF, região, e aqui a gente vai ver mais para frente, mas basicamente é a mesma desse estado aqui, só que sem o acento, tá? A cobertura é a cobertura, tabela de cobertura, né? Você pode variar, abacaxi, chiclete e tal. Copo é o tamanho do copo, então a gente tem a informação do tamanho, do tipo do copo e o valor dele, né, o preço daquele copo. A entrega, que pode ser consumo ou delivery. Você tem um pagamento, dinheiro, crédito, débito, Pix. Você tem um período aí que foi a hora, né, em que ocorreu aquele pedido. Você tem um tempo, que é a data em que ocorreu aquele pedido. Nesse terceiro ícone, a gente tem nossa tabela aqui de modelos. Na de vocês, vai ter, não vai ter nada, né? Não vai ter nada. Deixa eu tirar aqui também. Deixa eu selecionar tudo e remover aqui também. Bom, aí não vai ter, vai vir assim, né? Sem nada, sem ligação nenhuma. Aqui que tal a gente cria o relacionamento entre as nossas tabelas. É nesse local aqui que a gente faz isso. Tá? Então, agora que os dados já foram explicados, ó, aqui provavelmente tudo se perdeu. Por quê? Porque não tem mais o relacionamento. Os dados estão iguais, então uma tabela não está conseguindo filtrar a outra, né? Nesse sentido. Então, por isso a importância do relacionamento, para a gente não precisar duplicar, a ter redundância nos nossos dados. A mesma coluna não precisa estar em duas tabelas diferentes. A gente pode ter uma coluna que converse com todas as tabelas através do relacionamento. Então, dito isso, a gente vai criar aqui uma página. No caso, vocês já estão com a página 1. Né? Para você renomear, você pode dar um duplo clique nela e escrever a página qualquer. Então, você pode botar análise, você pode botar o título que você quiser, né, na sua página. Mas eu vou pedir que vocês cliquem nesse ícone aqui, ó, de transformar dados, né, ou, se não me engano, está editor de consultas ou Power Query. Você vem na página inicial, guia consultas, queries e transformar dados. Você pode clicar aqui, e pronto, vai abrir aqui o modelinho. Essa parte, né, é uma nova janela com uma nova interface e novos recursos.
Perdão. Então, aqui também há novas guias, com novas galerias e novas opções. Aqui é onde a gente transforma os nossos dados. Então, a gente vai ali remover linhas, né? Por exemplo, aqui a gente vai na página inicial, em reduzir linhas, em galeria reduzir linhas. A gente pode remover linhas, top rows, né? As linhas principais, em português, se eu não me engano, que é de cima para baixo. Eu posso remover a de baixo para cima, remover alternadamente, remover as duplicadas, remover vazias, remover erros. Da mesma forma, posso manter as principais de cima para baixo, manter uma N quantidade de baixo para cima, um intervalo de linhas, manter as duplicadas ou manter os erros. Posso também, por exemplo, vamos supor que aqui o pagamento, a gente tem a opção de pagamento dinheiro e Pix, mas não, eu só quero aceitar cartão, eu só quero aceitar débito e crédito. Eu posso clicar nessa setinha aqui e simplesmente desmarcar dinheiro e Pix, porque aí eu estou marcando só crédito e débito, né? Aqui eu já estou dizendo, aí vem para cá essa janelinha, né, que é o nossa, onde aparece a nossa função do que aconteceu, e está dizendo, olha, o nome do pagamento vai ser igual a crédito ou o nome do pagamento vai ser igual a débito. E aqui aparece o ícone de filtro, dizendo que aquilo ali foi filtrado, aquela coluna. Ah, mas como é que eu vou lembrar de tudo que eu fiz? Você não vai lembrar. Por isso que a gente tem uma janelinha aqui, ó, de etapas aplicadas. Então, primeira coisa foi a fonte. A fonte foi uma tabela aqui inserida manualmente, né? O tipo foi alterado, então eu defini que o tipo da coluna ID pagamento vai ser um tipo inteiro e a nome pagamento vai ser do tipo texto. E a terceira etapa que a gente fez agora é a de filtro. Ah, mas eu não quero, o Ctrl Z não funciona. Então você clica aqui nesse X para remover essa etapa, ou você clica na engrenagem para alterar, caso você queira alterar e não queira excluir e refazer de novo, né? Aí, no caso, a gente não vai querer dar um X. Aqui estão as tabelas de pagamento, acompanhamento, cobertura que a gente viu, tudo sendo carregado sem erro. A de vocês não vai ter essas medidas, porque a gente vai criar do zero. Não vai ter essa pedido dinâmico, porque essa é que está conversando com o Dataverse. Então, isso vai ser só uma demonstração depois. A de vocês tem essa fato pedidos, só que a fato pedidos de vocês também está vindo com erro. Por quê? O erro está aqui nessa change type? Não sei. Vai subindo para ver se o erro continua, né? Para quando a gente fala assim, ah, deu erro na tabela, mas em qual etapa o erro aconteceu? Aqui não foi no tipo, não foi na append query. Append query aqui é um unir consultas, não é um acrescentar consultas. Então a gente vai pegar aqui as consultas que estão vindo, a tabela que está vindo do nosso Excel, juntar com a tabela que está vindo do Dataverse para a gente ter também os pedidos que estão acontecendo de acordo com o aplicativo. Então também não é essa etapa. Vamos lá, é remover colunas? Não, é aqui, a fonte. E qual o erro que está dando na fonte? O erro é o caminho, porque vocês estão abrindo um arquivo que está com o caminho do meu computador. Então, vocês vão clicar aqui para alterar na fonte, clica na engrenagem, e aí, aqui em cima, vocês vão pesquisar. No browser aqui, né, no pesquisar, vocês vão carregar o arquivo que vocês baixaram. Então, se eu não me engano, é esse aqui, arquivo Hackathon, e vocês vão. Calma aí, volta aí. Não, aqui eu botei o caminho errado. Vocês vão no caminho que vocês baixaram e aqui. Abre o arquivo e dá OK. Aí ele vai carregar aqui, bonitinho. Aí, ó, ele está vindo aqui como esses 3 arquivos. É isso que está na nossa fonte. Na nossa fonte do Excel, a gente tem um FT pedidos com um número aqui, você, embora esteja com um número, você consegue ler que é pedidos. FT pedidos planilha, que seria fato pedidos planilha. FT pedidos tabela, que é fato pedidos tabela. E fato pedidos. Se você olhar aqui, a coluna kind é o tipo daquele valor, daquele dado. Aqui é sheet. O que é sheet? É planilha. Então, você tem 2 planilhas, né, aqui. E nessa aqui você tem uma tabela, porque ela é uma tabela, é um inserir tabela dentro de uma planilha do Excel. Por que que isso é bom? Porque olha só, se a gente for olhar aqui, não clica aqui em cima do campo data, na verdade é dados, não é data de tempo, é dados. Se você clicar, ele vai botar para baixo aqui todos os valores, vai substituir as etapas, não é isso que a gente quer. Então, para ver o conteúdo, clica aqui na caixinha aqui do lado. Ó. Aí você arrasta aqui, ó. Olha como é que está vindo a primeira planilha.
toda bagunçada. Por quê? Porque isso aqui é um mesclar célula. Então mescla a célula lá embaixo e aí fica tudo em branco, os nomes ficam meio bagunçados. Isso é só uma planilha. Aqui é outra planilha que parece ser igual, mas nessa segunda planilha a gente tem essa tabela aqui, através do inserir tabela. Então é ela que está aqui embaixo. Ela já vem com os cabeçalhos prontos, ela já vem com os valores todos corrigidos, né? Tudo prontinho. Então a navegação é expandir a fato pedidos quando o tipo dela for table, né? Quando for tabela. E aí vem a brincadeira de padrão, né? Então aqui a gente vai ter várias tabelas aqui, várias colunas aqui que a gente pode excluir. Então você acaba mantendo, né, a remover outras colunas. Eu quero ver quais são as outras colunas que eu posso remover. Não, você pode remover aqui. Eu não quero, eu quero voltar com categoria. Então você clica nela de volta e ela vai aparecer. Né? Aqui a engrenagem aqui é muito boa, muito útil. Append, a gente vai ver que ela está juntando, está combinando, né, está acrescentando uma consulta na outra, e tem o tipo o tipo alterado, que a gente está mudando o tipo das colunas. Ok? Agora não está dando mais erro, né? A gente consegue ver ela aqui bonitinha. E esse aqui é o ETL. O ETL do Power BI a gente faz aqui, né? E aí você vem aqui na página inicial, clica em fechar e aplicar. Se você clicar na setinha, repare que muitas opções têm a setinha para baixo. Então, por exemplo, aqui mostra mais opções. Se eu clicar aqui no ícone maior, eu vou escolher colunas, né? Isso é filtrar basicamente as colunas que você quer ver. Agora, se você expandir para baixo, você pode somente ir para uma coluna. Você sabe que você tem uma coluna numa tabela, mas ela está lá embaixo. Aí, para você não ficar caçando no olho, você vai e clica aqui, Go to Column, e vem e clica aqui, sei lá, ID acompanhamento. Vou dar OK, eu vou lá para ela. Então, é aqui que a gente tem essas etapas, faz umas transformações nas nossas consultas, e aqui a gente consegue deixar tudo limpo, caso já não venha do banco de dados. Mesma coisa aqui, ó, a gente pode fechar e aplicar, a gente pode aplicar, a gente pode fechar. No nosso caso, a gente vai fechar e aplicar, que é exatamente o que a gente quer. Vai carregar e espera carregar. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Estão com sono? Estão animados? Como é que vocês estão? Eu tô animadaço com essa Estamos aula aqui. animados. É isso, bora que bora. Bora que bora, Pedrão. Então partiu. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Estão fazendo alteração ainda? Não entenderam alguma parte ali do caminho? Quer alguma ajuda? Pode falar, tá? O mais importante aí não é o tempo passar, é vocês estarem acompanhando. Tudo certo. Beleza. Então, depois que a gente importa os nossos dados, né? E aí a gente vai transformar os arquivos, depois que está tudo feito, a gente cria os relacionamentos. Então, o relacionamento vem nesse ícone aqui de baixo, né? O ícone do nosso modelo, e a gente vai ver. Nossa, calma aí, deixa eu trazer isso aqui para esconder um pouco. Esconder essa medida aqui, pronto. E aí, o que que a gente faz? A gente pode, quando você tem muitos dados assim, muitas tabelas, você pode simplesmente criar uma página aqui e arrastar a que você quer. Então, por exemplo, eu quero o acompanhamento. Eu sei que o acompanhamento ele vai ter que conversar com o pedido. Então, eu arrasto o pedido para cá também. Eu estou vendo aqui que não tem relacionamento entre eles. Então, eu vou clicar na coluna do acompanhamento, né, o ID, e arrastar até onde eu quero ligar o relacionamento. Opa, agora eu estou vendo aqui que tem um relacionamento de 1 para muitos, né? O relacionamento aqui 1, que é que o asterisco representa muitos, e uma setinha dizendo que eu estou filtrando o ID acompanhamento para fato pedidos. Esse 1 para muitos aqui significa o quê? Que como a gente viu aqui em acompanhamento, eu só tenho um acompanhamento para cada linha. Eles não se repetem, mas o pedido se repete. Por quê? Aqui, por exemplo, 7, 7, porque eu posso ter vários acompanhamentos, né? Vários acompanhamentos em pedido diferente. Então, eles vão se repetir. Por isso que tem esse 1 para muitos aqui. Mesma coisa agora é as demais. Então, por exemplo, posso
tirar o zoom aqui, expandir aqui de novo e trazer, por exemplo, a cidade. A cidade, vou clicar aqui do ID cidade, filtrando o ID cidade. E a mesma coisa, a ideia é essa, você ter as dimensões filtrando a fato, porque as dimensões são como tabelas de cadastro, então você vai ter ali registros que não se repetem, né, linhas que são únicas, e a tabela fato é o que geralmente é a operação, né, o que acontece à medida que o tempo passa. Então, você vai ter ali o resultado da sua operação. No caso aqui, a gente tem pedido de açaí, então a gente vai ter ao longo do tempo pedidos sendo feitos, nesse nosso caso aqui. ID cobertura, você filtra também, então arrasta para ID cobertura, e aí a gente consegue ver que foi relacionamento certinho, aí arrasta a dimensão do copo e vem aqui no ID copo, filtra também o ID copo, vem aqui a entrega, joga o ID entrega para aqui para cima do ID entrega, vem o pagamento, joga aqui o ID pagamento, tudo bonitinho. Aí agora falta o período, né? O período vai ser a hora, então a nossa hora vai ser junto aqui. E aí ele aparece o seguinte, na verdade não, perdão, aqui não é hora, ó. Quando eu arrastei hora com hora, o que acontece? Ele está falando aqui, olha, esse relacionamento vai ser de muitos para muitos, porque eu tenho 000 se repetindo e o período se repetindo aqui, porque eu tenho os pedidos, né? Eu tenho 3 acompanhamentos por pedido, então a hora é a mesma. E, coincidentemente, pode ter outros pedidos na mesma hora, né? Mas o que acontece? Eu tenho que filtrar, não é a hora pela hora. Aqui a hora é o valor da hora desse determinado período. Então aqui eu escolho a coluna de período, eu posso transitar por elas, e aqui eu escolho o período, e aqui eu escolho a hora. Eu quero que o período filtre a hora, né? E aqui o one to many, ou um para muitos, é isso que eu quero. Single é uma direção apenas, não é nos dois sentidos. Então, o relacionamento ativo, dá OK, e pronto. Aí eu vou ter ali o período filtrando a hora. Vou puxar a de tempo. Aí, repara, aqui tem muita tabela. Ah, tá bagunçado. Posso simplesmente criar uma aqui, mais uma tela, puxa de tempo, puxo o pedido e venho aqui com a data e arrasto para a data. Simplesmente assim. E aí eu tenho o meu relacionamento. Se tudo der certo, meu visual aqui está tudo funcionando. Tá tudo bonitinho funcionando. Agora a gente vai montar esse relatório aqui, tá? Do zero. Vocês estão com uma tela em branco, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o fundo. Importando o fundo, a gente vem no pincel de formatação, no Canvas Background, ou tela de fundo, em português, se eu não me engano. Você vai pesquisar aqui e vai abrir o arquivo base página. Não aconteceu nada. Por quê? Porque esse arquivo está com as dimensões gigantes. Então, você vai transformar aqui, mudar de normal, né, o ajuste da imagem, você vai tirar de normal para botar fit. Então, você vai ajustar. A transparência está no máximo, ou seja, o arquivo está invisível. Então, reduz a transparência aqui para 0. Se reduz a transparência para 0, o arquivo se mostra, se apresenta no caso. Agora a gente vai importar o ícone, né? Então, para importar o ícone, a gente vem no inserir image, no caso, né, uma imagem, e a gente vai usar aqui o filter. Ele branco no fundo branco não funciona, né? Então você arrasta ele lá para cima e clica aqui para arrastar uma imagem, né, um recurso gráfico, clica no meio dele e move, ou nos 3 pontinhos. Mas eu prefiro aqui no meio dele aqui, a área maior. Depois, na alça de redimensionamento, aqui você arrasta aqui, ó, até uma parte roxinha aqui que seja do seu interesse. E você pode deixar lá. Ah, gostei dele aqui. Ah, não gostei, eu quero que chegue mais para o lado. Você pode mexer na setinha para a esquerda, para a direita. Você pode segurar o Shift e jogar para o lado, ele dá um pixel para o lado. Mas você pode deixar aqui também, né?
Ou você pode clicar nele, vir aqui em geral, na página, na aba de formatação, vem em propriedade, aqui é o tamanho, a proporção altura, largura, e ele fica aqui, eu não consigo mover as propriedades, porque aqui está com esse lock aspect ratio, ou seja, está fixo, vai ser sempre essa proporção. Então, se eu desmarcar e agora eu tenho mais liberdade, mas acaba que não quero ter essa liberdade, então eu vou voltar aqui. E você pode mudar a posição dela aqui. Então, por exemplo, mudar o eixo horizontal, que é a posição em X, vertical, que é a posição em Y. Ou simplesmente pega essas propriedades aqui, copia e cola e seja feliz. Ó, 60, 61 60 de altura, 61 de largura, 1219 na posição Y, que é aqui no topo, e na X, que é aqui no canto, e Y, que é a 0 aqui no topo. Então, fique à vontade. Alguma dúvida até aqui? Vocês chegaram, importaram esses recursos? Como é que tá? Querem ajuda? Tudo certo? Então vamos. A gente pode criar, eu particularmente eu gosto de criar uma pastinha de medidas aqui, que medidas são os cálculos que a gente cria para apresentar no nosso relatório. Eu particularmente eu gosto de criar uma pastinha e deixar elas organizadas, do que você ter várias tabelas aqui e criar uma série de medidas em cada uma delas. E aí você não sabe depois onde é que está cada coisa. Então eu gosto de deixar aqui ordenado e ordenado aqui por número. Como é que a gente faz para criar essas medidas? Então você vem aqui no Enter Data, né, ou inserir dados, na página inicial, guia dados, inserir dados, clica, e aí você vai simplesmente dar o nome de medidas. Então, como eu já tenho uma medida, então vou botar medidas hackathon. Aí você simplesmente dá um OK, dá um nome e carrega. Clica em carregar. Aí ele vai operar aqui e ela vai vir como uma tabelinha. Clica com o botão direito e cria uma medida aqui, ó, New Measure, botão direito ou nova medida, e aí vai aparecer para a gente a barra de medida de cálculo. Sempre o formato, a estrutura é nome da medida, sinal de igual, cálculo. Então você tem que dar um nome. Então, para organizar, né, eu posso botar aqui 01. A gente vai criar aqui a quantidade de pedidos. Então, eu vou botar aqui quantidade de pedidos. E aí eu posso colocar aqui simplesmente um 0 para dar um Enter. Ou seja, eu só quero criar a medida o mais rápido possível. Então, boto aqui quantidade de pedidos e boto igual a 0 e acabou. Por quê? Porque aqui, depois que eu crio a medida, eu posso vir aqui na coluna, clicar com o botão direito em ocultar, hide ou ocultar. Se ocultou, ela vai lá e joga lá para cima, ó, medidas. Agora eu tenho duas medidas aqui. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um cartão. A gente vai criar um cartão agora. Esse cartão aqui, de quantidade de pedidos. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V para a gente ganhar tempo. E vou mostrar para vocês. Olha, como é que tá as propriedades desse cartão. Ele está com a fonte Segoy, valor 30. A cor tá 701 DA3. Eu vou jogar aqui no chat. É uma corzinha que a gente tem. 701 DA3. É um tipo de cor aqui. A cor, é o roxo mais claro, né? Um roxo mais forte. O valor 30. A categoria, ela é Segoy também, de valor 12. E é um roxo mais escuro, que é 421160. Então a gente tem aí uma maior praticidade com essas cores. Você pode escolher a cor que você quiser, tá? Mas é só para, no caso aqui, se quiser fazer exatamente igual a gente está fazendo, mas não se preocupe. A gente tem também uma borda. A borda não dá para ver tanto. Deixa eu dar um zoom aqui. Para dar o zoom, você pode mover por aqui, ó. Aqui volta para a tela toda, ou segura Ctrl e vai com a bolinha do mouse. Aqui ele tem uma borda arredondada e uma sombra. Então, a gente pode ver que também essa borda vem no pincel de formatação, em geral.
efeitos, o fundo branco, a borda também de cor branca, com o 3 pixels de arredondamento e uma sombra. A sombra é toda preta, né? É o 00 aqui, ó, o 00, toda preta, com aqui uma borda externa, né? O outside, ele é voltada para fora. A posição dela é personalizada, o tamanho é de 3 pixels, esse blur é o desfoque, né? Um desfoque de 3 pixels também. O ângulo de 90 graus, porque eu quero ela de baixo para cima, de cima para baixo. E uma distância de 5 pixels. E a transparência de 95 pixels. Que vão ser com essas características aqui. É aí que dá essa sombra clarinha, como se a luz estivesse vindo de cima. É um exemplo, não precisa seguir desse jeito também. Mas do jeito que eu montei aqui, vocês podem fazer de uma forma diferente, tá? E não se preocupe quanto a isso. Agora a questão deixa eu tirar esse aqui e vamos arrastar a nossa medida para esse visual, né? Como é que eu faço isso? Eu clico na minha medida e arrasto para o campo que ele tem disponível. E para mudar essa categoria aqui embaixo, eu clico com o mouse aqui, né? Dou um duplo clique no mouse e posso escrever número. Opa, calma aí. Número de pedidos. E aí eu vou mudar. Mas está zero porque a nossa medida ela está aqui zero. Então, qual é o cálculo que a gente vai utilizar? Bom, como é que eu sei quais foram os pedidos? Né? Onde é que está a informação de pedidos? Bom, a informação de pedidos ela está nessa tabela aqui, ó, de fatos pedidos. Porque eu sei que cada número aqui é o pedido que foi feito. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma contagem distinta dessa coluna aqui, para saber a quantidade de pedidos. Então, no meu relatório, eu vou clicar aqui e vou usar uma função para me dar uma quantidade distinta, que é a distinct count. Então, eu uso a distinct count e ela pede um argumento, o nome de uma coluna. Ora, se o meu pedido está na coluna ID pedido, então é essa coluna que eu vou usar, ID pedido, da tabela fato pedidos. Aperto o Tab, fecho parêntese, dá um Enter. 12.357. Mas o número ele não está tão bonitinho, né? Então, você pode com ela selecionada aqui, ó, marcada aqui, vem nesse separador de milhar, né, na galeria aqui Measure Tools, na ferramenta de medida, na guia formatação, clica no separador e tá ok. Aí, eu vou copiar aqui o meu cartãozinho de faturamento bruto, vou jogar aqui também, e aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou tirar ele daqui, e a segunda medida que a gente vai criar é o faturamento bruto. Então, você clica com o botão direito, vem em nova medida, aqui 02, né? Porque a gente já criou o 01, e vamos botar lá faturamento bruto igual a 0. Aí, quando eu dou um Enter, ele fala, ó, já existe um faturamento bruto 02, porque eu já criei essa medida. Então, deixa eu escolher um nome diferente. Aqui eu vou botar Hackathon, né? Ou simplesmente H. Aí dei um Enter e vou arrastar ele para cá. Faturamento bruto, vou arrastar. Aí quando eu arrastei, sem selecionar nada, ele criou um gráfico de tabela. Clica no três pontinhos, remover, e aí seleciona o gráfico que você está querendo inserir informação, né? Arrasta a sua medida ou simplesmente marca esse quadradinho aqui que ela vai direto. Aí eu vou dar um duplo clique aqui e botar faturamento bruto. E como é que a gente vai calcular esse faturamento bruto? Se a gente vier aqui na tabela de pedido, a gente tem o valor do pedido, mas a gente não tem o valor do copo. O valor do copo, ele está na tabela de copo, porque não faz sentido eu ficar repetindo essa coluna, porque eu já tenho ela aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar esse valor do meu pedido e trazer o valor dele, né? Valor de cada pedido para eu tenho que relacionar o valor daquele copo com o valor daquele pedido, para eu poder ter aquela informação de quanto eu vendi, né? E como é que a gente pode fazer isso?
eu vou criar aqui uma nova tabela para a gente visualizar melhor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui essa tabela, vou botar aqui faturamento, e ela vai ser igual ao quê? Como eu tenho que agrupar os meus pedidos, eu vou usar uma função chamada summarize, que ela vai simplesmente criar um resumo da minha tabela. Então, a summarize, ela vai dizer o seguinte, cara, usa um argumento de tabela. Quem que eu quero extrair ali os valores únicos? É simplesmente o meu ID do pedido. Então, a minha tabela vai ser a fato pedidos, porque a informação que eu quero está lá. Vou dar um vírgula aqui, Shift Enter para quebrar a linha. E o grupo que eu quero agrupar, no caso, é quem? É o ID do pedido. Então, eu quero aí agora, ó, eu sumarizei a minha tabela somente com o ID do pedido, do meu pedido. Só que está faltando alguém, está faltando o valor do copo. Então, eu vou dar um novo argumento, trazer um outro grupo, que é o valor do preço do copo. E aí eu vou dar um Enter aqui. E aí eu já associei. Opa, você já tem aqui os seus pedidos, né? Não repetindo, porque, como a gente viu, como eu havia comentado, a gente pode ter 3 acompanhamentos por pedido. Então, aqui agora a gente já agrupou esses caras, a gente sumarizou, criou um resumo e associou o valor do copo ao valor do pedido. Agora ficou fácil, agora é só somar essa tabelinha aqui. Então, a gente vai fazer isso só que como medida. Como a summarize é uma função de tabela, eu criei uma tabela para mostrar o comportamento dela até aqui. Depois fica fácil, é só a gente somar essa coluna. Mas vamos fazer isso como uma medida. Então, aqui o faturamento bruto, a gente vai replicar o cálculo. Summarize, né, na tabela pedidos, quebrando linha Shift Enter, né? E aí a gente vai trazer aqui o ID do pedido e vai trazer também o valor do preço copo. E eu vou dar Enter para ver o que acontece. Ó, a expressão se refere a múltiplas colunas. Múltiplas colunas não podem ser convertidas num valor escalar. Significa o quê? Eu estou trazendo muitas colunas para a minha medida. A minha medida tem que ser um valor escalar. Isso é, um único valor, seja ele texto, seja ele número, seja ele o qual for. Ele só pode ser um único valor. E aqui eu não estou trazendo um único valor. Mas eu não quero trazer a tabela toda, eu quero trazer somente a soma da coluna de valor do preço copo dessa tabela que a gente viu. Então, eu posso usar aqui a função SUMX. Essa função SUMX, ela fala o quê? Cara, você vai somar uma expressão de acordo... você vai somar uma coluna de uma tabela de acordo com uma expressão. Qual é a tabela? A tabela é justamente essa tabela aqui que a gente já criou. Então, eu vou selecionar aqui, vou apertar Tab, e aí joga o texto para lá, né? E agora, qual é a coluna que eu vou somar? Abre colchete, é a coluna do valor do preço do copo. E aí fecha parênteses. Ou seja, eu estou pegando a tabela e estou somando a coluna do valor do preço do copo. E aí isso vai me dar um valor escalar. Dou um Enter aqui e pronto. Aí fechei aqui 109,765, que é o valor da soma ali dos pedidos. Aí você pode vir aqui, ó, para formatar bonitinho, vem aqui na moeda e, cara, joga isso aqui lá para baixo, porque o Brasil, o real vai estar lá embaixo. Eu tinha até pensado numa formulazinha de achar. Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Inserir retângulo. Aí você insere um retângulo aqui, deixa eu ver se a propriedade dele aqui. Vou botar aqui 180. Eu acho que funciona assim. Isso aqui é uma gambiarrazinha, tá, gente? Aí você clica nela. Aí vamos arrastar aqui para cá. Não, não é 180 não, mas enfim. Ah, é quase isso, ó. Português Brasil. Aí clicou. E aí vai formata com a nossa moeda. Depois depois que você escolhe a sua moeda, você seleciona, ela vem para cá para as usadas recentemente, aí você não tem mais dor de cabeça com isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha criado um cartão do zero e você já tenha formatado um cartão.
Se eu trouxer aqui o meu valor, olha como é que ele vem. Vem sem formatação nenhuma. Aí eu posso, para não perder tempo, eu posso clicar, ou eu copio e colo, né? Eu duplico esse cartão e mudo só a medida. Mas você pode também vir aqui, ó, no pincel de formatação da página inicial da guia Clipboard aqui, da galeria, e você clica no pincel de formatação e, ó, tchau, formatou. Então ele vai trazer as mesmas formatações que você já especificou aqui no seu painel, né, no pincel de formatação. E aí, beleza. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguma crítica? Algum xingamento? Não? Tudo certo? Beleza. Salva o arquivo para vocês não perderem, que, que é bom salvar e ter o trabalho salvo, resguardado. Então, o próximo gráfico que a gente vai criar é o quê? É esse gráfico de hora. Então, a gente copiar aqui, copiar e colar ele para cá. O que que ele é? Ele é a hora no eixo. Então, ó, ele tem a hora aqui no eixo. E tem... Ah, onde eu cliquei? Eu cliquei aqui nesse ícone aqui de expandir, ó, no modo foco. E aí ele abre só o gráfico. No eixo X ele tem a hora, no eixo Y ele tem ali a quantidade de pedidos, né? A gente tem o número de pedido por hora. Então, tá vendo aqui que às 10 horas é o que mais tem pedido, e mais 3 horas é que menos tem. O pessoal está voltando do almoço, né, não está afim ali ainda de tomar nada. Então, mas a gente consegue ver aqui ao longo do período, né? Supondo que a nossa loja abra às 9 e feche às 8. Mas olha que interessante. A gente já tem a quantidade de pedidos, certo? Então a gente arrasta a quantidade de pedidos para o eixo Y, porque o valor dele vai ser relacionado aqui e a hora, né? A hora ela está na tabela de período, então a gente vai puxar a hora para o campo de período. Mas olha como ela tá. Ela tá sem formatação nenhuma. Então vem nos 3 pontinhos, ó. Formata aqui, ó, ordena o texto, ordena o eixo por hora, porque ela não ela tem uma ordem específica, ela tem uma ordem cronológica, ordena por hora, de novo nos 3 pontinhos e ordena em ordem crescente. Então tá, aí a gente tem aí de 9 às 20. Aí vocês estão falando, olha, mas eu ordenei aqui, tá aparecendo 8, tá aparecendo, tá aparecendo 21 e meu gráfico tá assim. O que que acontece? Alguns pedidos aconteceram quando a gente estava fechando e acabou passando das 8 e chegou às 9. E aí, o que que a gente pode fazer? Mas não faz sentido para a nossa análise porque é uma escala totalmente diferente. Então, a gente pode usar os filtros do Power BI. A medida fica essa, para simplificar, para a gente não ter que calcular uma medida específica. Mas no nosso filtro a gente vai remover esse 21. Então, por exemplo, a gente vem aqui na guia visualização ou exibir, clica em filtro e ele vai expandir essa aba de filtro aqui. Como você já jogou a hora no eixo, ele aparece aqui. Então você expande a hora e fala assim, olha, eu quero um filtro avançado dos meus dados. Eu quero que ele esteja, eu quero que ele seja menor, né? Então você bota aqui is less than, é menor que 21. Você tira aqui o 21. Puf, botou lá. Aí quando você filtra, você pode minimizar e clicar aqui para fechar de novo. Aí pronto, aí você já tem. Aí você já tem o seu eixo aqui de 9 às 20. E aí, se você quiser aproveitar alguma formatação do cartão, você vem aqui no pincel de formatação e clica. Algumas formatações vão ser respeitadas, outras não, porque depende da semelhança entre os visuais, né? No caso, como eu já tenho um aqui, eu vou copiar ele aqui bonitinho. E aproveitando, já vou trazer o do pedido do copo aqui também. O pedido do copo, a gente vai olhar o eixo e o acompanhamento. Mas a gente tem um gráfico de barra, né? Um barra
clusterizada, né? E aí a gente tem o acompanhamento no eixo Y, expandir aqui no modo copo, e a gente tem a quantidade de pedidos no eixo X. E esse gráfico, ele está com o eixo valor 9, com aquele valor mais escuro, expandindo aqui a uma área de 35% para não ficar cortado, então aqui é 35% para aumentar esse eixo. A gente tem aqui os labels aqui, os valores sendo apresentados em valor branco, tamanho 9, ultrapassando o texto e numa posição dentro do final, né? Na parte final da parte interna, no canto final da parte interna da barra. E a proporção dele está 2,17, 361 e na posição 498, 230. Vocês não precisam colocar especificamente igual, tá? Pode ter liberdade para deixar o gráfico maior, um gráfico menor. Aqui a ideia é mais apresentar como é que vocês constroem esse visual e vocês poderem aproveitar a formatação entre eles quando o gráfico tiver uma certa semelhança, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Tá todo mundo conseguindo acompanhar direito, bem? Show. Tudo certo? Então vamos continuar. Agora a gente tem aqui, por exemplo, o nosso pedido por copo. Então isso é bom porque se eu tiver um gráfico em que eu consigo filtrar o meu relatório, eu não preciso ter filtros especificamente, né, no visual, porque eu posso filtrar aqui o 1000 e agora eu sei que todo o meu relatório está se baseando no copo de 1000 ml. Agora no de 200. Então eu consigo ter uma interação dinâmica entre esses gráficos, tá? E aí, copiar e colar aqui, para a gente ir montando, né? E aqui o que eu tenho? Eu tenho um gráfico desse, que é o Tree Map, e na categoria eu tenho a categoria do copo, que está na tabela de em copo, o valor é a quantidade de pedidos. Vou copiar esse cara aqui, jogar ele aqui para baixo. E agora a gente tem um número de pedidos por dia. Número de pedidos por dia é basicamente o número de pedidos por hora. A diferença é o eixo. E aqui, como é o gráfico de barra e não é o gráfico de linha. Mas no eixo a gente vai ter o dia, que está na tabela de dia em tempo, né, que é a dimensão de tempo. E a gente vai ter aqui também no eixo Y a quantidade de pedidos, né, que a gente está analisando a análise de pedidos, de quantidade de pedidos e de faturamento bruto. E aí a gente tem uma cor também, uma formatação condicional. Por quê? Quando eu filtrar, deixa eu mostrar aqui o período, ó, 2022, outubro. Então, em 2022, outubro, eu sei que logo de cara que o dia que mais vendeu foi dia 28. E o dia que menos vendeu foi o dia 6, porque eu tô com a barrinha ali colorida. Aí, deixa eu botar aqui, por exemplo, agosto. Ó, eu sei que 29 foi o que mais vendeu e 18 foi o que menos vendeu. Setembro, eu tô querendo achar um que tenham dois. Aqui, ó. O dia que mais vendeu foi dia 1º, e os 2 dias que menos venderam foram dia 30 e dia 31. Né? E aí eu consigo pintar para saber logo de cara como é que tá ali, né, minha quantidade de pedido ali ao longo do mês. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um filtro de tempo para a gente calcular isso. O filtro de tempo, você vai clicar nesse ícone aqui, no slicer ou no filtro. Eu vou já selecionar aqui os dois, copiar aqui e vou colar. Aqui é uma janela para perguntar se eu quero sincronizar, eu não quero sincronizar com os da outra página, no momento não. Aqui você arrasta para cá a coluna de ano, que está aqui na tabela de tempo, e aqui você arrasta a de mês, que também está na tabela de mês. E se você abrir várias tabelas aqui e ficar confuso, você simplesmente fecha essa janela, abre de novo que ela limpa. Só que aí tem um problema. Quando você cria o filtro do mês, ele vai vir assim, ó. Deixa eu
mudar aqui. Ele vai vir assim. Por que ele vai vir assim? Abril, agosto, dezembro, terminando em setembro. Porque ele vai vir em ordem alfabética. Porque ele é uma coluna de texto. E, por padrão, a coluna de texto vai vir em ordem alfabética. Tanto a coluna de mês, quanto a coluna de mês abreviado, né? Janeiro, Jan, fevereiro, Fev, você vai ter que ordenar a coluna do nome pelo número. Por quê? Janeiro sempre vai ser 1, fevereiro sempre 2 e assim sucessivamente. Então, essa é a importância da gente relacionar, da gente ordenar uma coluna pela outra. Então, como é que você faz isso? Vem na coluna aqui, mês, nome, abreve. Vem ferramenta de coluna, ordenar pela coluna. Aí você escolhe aqui, mês. Aí, ó, a mágica aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, dezembro. Ok. E como é que faz essa medida aqui? Isso aqui é uma medida, é um cálculo. Eu vou explicar por alto aqui para a gente ganhar tempo. Mas como é que ela funciona? Vou pegar essa formatação aqui do melhor dia, vou copiar e vou jogar para vocês aqui no chat, para vocês já colarem. E aí eu vou explicando. Essa medida, como é que ela funciona? Eu vou ter aqui uma variável. Uma variável é uma possibilidade que eu tenho de armazenar um valor que vai ser utilizado posteriormente dentro da minha própria medida. Então, eu crio uma variável dizendo o dia. Então, eu tenho aqui o dia que está acontecendo, né? O dia 1, dia 2, dia 3. Para cada dia, ele vai ser o próprio dia, embora esteja o máximo aqui, é o máximo daquele contexto. Então, no dia 1, quem é o maior dia do dia 1? É o dia 1, porque o maior dia dele mesmo é ele próprio. E aqui, o dia que contém mais pedidos é o quê? É uma tabela, que eu estou criando uma tabela com um único registro, uma única linha de todos os dias, ou seja, eu estou pegando todos os dias que eu tenho na minha tabela, ordenando pela quantidade de pedidos. Então, eu descobri quem é o que tem mais, quem é o dia que tem mais pedidos. O dia que tem menos pedidos é o processo inverso. Eu uso a mesma fórmula praticamente, só que a diferença é, pode ter dias que eu não vendi nada, então não faz sentido analisar aquele dia. Então, eu vou querer filtrar todos os meus dias quando a minha quantidade de pedidos for maior ou igual a 0. E essa vai ser a minha tabela. Aqui é o meu argumento de tabela, são todos os meus dias em uma lista. É uma tabela de uma coluna só. Aqui é a mesma coisa, com a diferença de que somente os dias que eu tive venda maior do que 0. E aí eu vou ordenar pela quantidade de pedidos, do menor para o maior, ou seja, o que vendeu menos primeiro. E assim sucessivamente. O resultado é uma outra variável. Ou seja, quando o meu dia do eixo, que é o meu dia do eixo X, estiver nessa coluna de maiores dias que vendeu, você pinta de azul, que é esse código aqui, que está na medida que eu mandei para vocês no chat. Quando o dia do eixo, que é o dia que está aqui no eixo X, estiver na lista de dias que teve menos pedidos, você pinta de rosa. Caso contrário, né, se não tiver nenhum nem outro, que são a maior parte dos dias, você pinta de roxo, que tá tudo nessa medida que eu compartilhei com vocês. E aí você dá um return, né? Quando você cria variáveis com a função var aqui, você obrigatoriamente precisa criar um return, ou seja, tá bom, você está declarando variável, mas lá no final da medida, o que que você vai retornar para o cálculo? Aí você vai retornar aqui o result aqui. No caso, é esse if, essas condições. Estou querendo comparar onde é que o meu dia se encaixa. Se ele se encaixa nos que tem mais pedidos, se ele se encaixa nos que tem menos pedidos, ou se ele está ali no meio do caminho. Aí, ok. Essa é a medida. E como é que a gente traz essa medida na formatação condicional para dentro do meu gráfico? Eu clico no gráfico, venho aqui, aqui no pincel de formatação, vou descer lá aqui em Data Labels, porque o que eu quero pintar é a cor das barras. Então, não, perdão, aqui está em columns. A cor da barra está em columns.
Data label é o valor aqui em cima. A cor da barra está aqui em columns. Eu vou colocar, aí ela vai estar assim, ou vai estar de acordo com a cor que você escolher. Aí você vem no ícone de formatação condicional e no estilo de formatação, você vai escolher aqui o valor do campo. Escolher o valor do campo, aí você puxa a sua medida. A medida está onde? Está na formatação condicional. Melhor dia mês, deu OK, pronto. Mágica, pintou. Aí você, filtrando aqui um período, ele vai lá respeitar aquele período. Alguma dúvida nessa formatação condicional aqui? Alguma pergunta? Beleza, se lembrar depois de uma dúvida, pode mandar mensagem no Teams aqui, fica à vontade. Não tem problema não, tá? Relaxa. E aí, vamos continuar aqui então. Vamos filtrar aqui o nosso... Filtrar não, criar o nosso gráfico aqui de número de pedidos por mês. E por que ele deu esse problema aqui? Porque eu estou filtrando especificamente 2023. Eu vou tirar aqui do gráfico. E o que ele tem? Ele tem o mês... Deixa eu botar aqui, ó. Ele vai ser o mês abreviado no eixo... Mês abreviado no eixo X. A quantidade de pedidos por... A quantidade de pedidos no eixo Y. E aqui tanto faz, tá? Aqui pode ser uma ou a outra. A mesma medida. Então, mas no caso de você só vai ter uma só. A quantidade de pedidos aqui. E o que acontece? O que a gente vai puxar aqui agora? A gente está botando, só tem uma coluna porque a gente está pegando o mês de todos os anos. A gente precisa criar uma legenda para isso, dividir entre categorias de ano. Então, a gente vai arrastar a coluna de ano para a nossa legenda aqui, para o campo de legenda. E que gráfico é esse? Esse gráfico é o Ribbon Chart ou é gráfico de faixas? É gráfico de faixas, se eu não me engano. Eu vou dar um foco aqui. O que ele funciona? Como é que ele funciona? Deixa eu pintar aqui no pincel de formatação. Você vem aqui em Data Labels e aí eu vou botar aqui valor branco para ficar mais claro. Pronto. Como é que ele funciona? Logo de cara, ele posiciona quem está com maior valor em cima. Então, por exemplo, logo de cara eu sei que 2023 está dominando. O 2023 só vai perder para 2022, né, de acordo com a legenda, em dezembro. E aí, isso é bom para você bater o olho e já saber quem é que está por cima e quem está por baixo. E o que é legal desse aqui também? Por exemplo, aqui em 582, 2023, novembro. Mas se eu coloco aqui, o que está dizendo? Olha, em outubro você tinha 558. Em novembro você tem 582. Aumentou 24 unidades. Isso dá 4,3% em relação a uma. Em outubro, 2023, né, por causa da legenda roxa, 2023 estava em primeiro lugar. Em novembro vai continuar em primeiro. Aqui, ó, aí se mudou o ranking, ele avisa. Olha, tinha 582 em novembro, tem 584 em dezembro, variou 2, isso dá uma diferença de 0,34%. O ranking em novembro é primeiro, o ranking em dezembro é segundo, você caiu um ranking. É a mesma coisa que o inverso aqui no caso de 2022. Em novembro tinha tanto, em dezembro vai ter tanto, teve a variação de tanto, o ranking era 2, agora é 1, subiu 1. Então esse é legal para a gente bater o olho e saber também. E agora vem a parte mais legal desse relatório aqui, que é esse gráfico de mapa. Então, deixa eu compartilhar aqui. Clicar aqui. Puf. Esse gráfico de mapa, ele é a coluna que eu criei aqui, né? O nome do estado do mapa, que ela está na de cidade, que é o estado. Caso vocês queiram criar, né? Já está aí, na verdade, inclusive já está aí. É o estado a localização é o estado, porque a coluna do estado tem que ser sem acento para esse mapa reconhecer. E que mapa é esse? É um mapa de forma. Para aparecer o mapa do Brasil, porque quando você começa, ele aparece aqui o mapa dos Estados Unidos aqui, né? No caso. Deixa eu botar aqui. Aí Pedro, aparece. Opa, fala interromper aí.
Só para falar que deu o horário aqui, pessoal, mas quem quiser, quem puder, pode ficar à vontade que o Pedro vai seguir aqui, tá bom? Boa. E aí, esse mapa aqui, a gente muda ele para o Brasil como? Vem aqui no pincel de formatação, e no visual, na formatação do visual e não geral. Configuração do mapa, muda aqui de Estados Unidos para Brasil, ó, os estados do Brasil. E aí ele já reconhece. Reconhece porque tá sem acento. Se tivesse com acento, ia dar BO. Ele não ia reconhecer. Reconhecer alguns, só que não tem acento. Mas aí, beleza. Deixa eu fechar aqui. E aí a gente tem a nossa análise aqui do gráfico aqui bonitinho. Deixa eu ver aqui uma outra medida que eu tinha... Ah, tá. Essa mensagem de texto aqui, como é que a gente pode fazer para dizer o último pedido foi feito em período e em hora, né? Como é que a gente pode fazer? Tem uma medida específica que faz isso. Eu vou compartilhá-la com vocês também no chat, para que vocês possam copiar e colar, criar. E vou explicar aqui como é que ela é feita. Bom, a gente tem aqui o texto base. O texto base é para você criar um texto, você coloca entre aspas duplas. Aí tá lá, último pedido feito em, com um espaçozinho aqui, só para ficar ajustado. O pedido mais recente vai ser o maior pedido, né? Vai ser o pedido com o maior ID na nossa tabela. E o resultado vai ser, eu estou formatando a data em dia, mês, ano, e concatenando esse comercial para concatenar, juntar texto com as, né? Dia, hoje, às, tal hora. E aí concatenando também com a formatação da hora em hora, hora, minuto, segundo. E tô falando o seguinte, cara, formata isso para mim, essa mensagem, último pedido feito em dia, às, hora, quando o meu ID do pedido for o mais recente. Então, eu estou comparando uma variável aqui, né, dentro do meu cálculo. E, quando a gente cria variável, a gente tem que criar o return, que é o texto base, esse texto base concatenado com resultado. E aí eu estou juntando uma mensagem com a outra. Por isso que eu consigo deixar ela aqui bonitinha. Eu mandei a medida aí para vocês poderem criar. Bom, legal aqui é o quê? Eu quero filtrar aqui, por exemplo, filtrar aqui 2022, julho, e aí eu quero limpar, eu não quero ter que voltar no meu filtro e cancelar o filtro novamente. Aí eu quero colocar esse botão para limpar os meus filtros. Então, o que eu faço? Eu crio bookmarks, que são praticamente uma foto do seu relatório. Então, eu vou tirar aqui o filtro, vou ir aqui na guia modelagem, na opção na guia, perdão, visualizar e exibir, na galeria mostrar painéis, bookmarks. E aqui eu tenho um sem filtro, vou adicionar um sem filtro 2. E eu, quando adiciono, eu vou clicar nos 3 pontinhos para ver as características dele. Olha, isso aqui está me dizendo que eu vou filtrar na página atual, mostrar os dados, e em todos os visuais e não visuais selecionados. E aí eu posso dizer o seguinte, se eu atribuir, eu tenho que atribuir esse bookmark a esse ícone. Então, eu clico nesse ícone, venho abrir aqui a ação, né, é uma propriedade da imagem, assim como eu tenho outros recursos, botões, que me permitem também ter esse tipo de ação. A ação vai ser do tipo voltar? Não, não vai ser voltar para outra página, vai ser do tipo navegação de página, abrir um link da URL, fazer uma pergunta e resposta? Não, vai ser um bookmark. Qual bookmark? O sem filtro 2. Se eu botar sem filtro aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai me jogar para outra página. Porque esse bookmark está para aquela página. Mas eu não quero, eu quero que ele esteja para essa página aqui. Então, eu tenho que botar o sem filtro 2, que agora ele não vai mudar de página. Então, se eu filtrar aqui julho de 2023 e apertar o Ctrl aqui, ó, Ctrl mais clique para seguir o link. Quando eu publicar esse relatório na nuvem, eu não preciso do Ctrl. Mas aqui, como eu tenho o modo de edição do relatório, eu preciso do Ctrl para ativar esse bookmark. Segura o Ctrl, aperta, aperta o mouse e aí você repara que o filtro some, ó. Filtrando aqui 22 de abril, Ctrl, clique,
ó, apagou e manteve na mesma página. Agora, a parte mais interessante, na verdade, vem agora, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, até um agradecimento aí para o Paulo Pilate, aí, ó, que aqui a parte mais legal dessa apresentação vai ser agora. Eu vou mostrar para vocês o aplicativo do Power Apps, né? Repara aqui que o mapa que ele está com os pedidos, né? Então, mais escura é onde eu tive mais pedido, com menos pedido está mais clarinho, está numa saturação de cor. Então, eu vou vir aqui, vou dar um F5 aqui no meu aplicativo para ele puxar aqui a minha hora. Então, eu tenho um pedido para 2024, posso escolher os dias aqui, dia 1º, a hora é essa mesma. Eu quero jogar o meu pedido, sei lá, para Manaus. O consumo vai ser no local. Eu quero 500 ml, um copo de 500 ml, a cobertura de chocolate, acompanhamento de castanha. Ó, se fosse para mim, eu ia pedir castanha, paçoca e floco de arroz. E pagamento vai ser crédito, porque eu peço pela iFood. Então, eu vou cadastrar esse pedido. Quando eu cadastro esse pedido, ele vai carregar e vai aparecer, ó, você cadastrou esse pedido com sucesso. Eu posso visualizar ou eu posso continuar, né? Vou clicar aqui para continuar e eu quero fazer um outro pedido. Aí eu quero a outra hora, aqui eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui, eu quero João Pessoa, não, vou botar aqui no Acre. No Acre, cadê? Aqui eu tenho um Acre, Rio Branco. Aqui vai ser delivery, vai ser 1 litro, vai ser morango, vai ser confete de chocolate, jujuba e granola. Aqui vai ser no dinheiro, eu vou cadastrar o pedido. E pronto, cadastrei 2 pedidos. Eu posso clicar aqui para visualizar, né? Vai me levar direto para uma tela aqui, que eu cadastrei 2. Nossa, mas tem 6 linhas, porque cada pedido tem 3 acompanhamentos. Então, por isso que eu tenho 6 linhas. Então, aqui no caso, ó, confete, jujuba, granola, repare aqui, ó, o mesmo pedido. E aí, quando eu clico aqui, o pedido é diferente, né? E eu posso voltar aqui, cadastrar mais, vai dizer você tem 2 pedidos cadastrados, né? Eu posso clicar aqui para exibir. Mas, olha que interessante. Deixa eu excluir esse faturamento aqui, porque é a tabela que a gente criou que a gente não precisa dela. Vou excluir. Olha que interessante. Quando eu chegar aqui na Fato Pedidos e botar para atualizar, botão direito, atualizar a tabela, olha o que vai acontecer. Deixa eu arrastar esse cara para cá. Ó, o certo é ficar coloridinho para cá, hein? Momento de tensão. Ó, bonito, né? Por que ele ficou mais escuro aqui? Porque como esse aqui tem menos faturamento, então agora esse aqui está mais próximo do que tem mais, então a saturação escurece. E aí a gente tem esses valores aqui, né? Aí vamos supor, eu quero fazer agora, eu quero excluir o do Amazonas. Então eu vou pegar aqui, Manaus aqui, e vou excluir. Deseja realmente excluir o pedido? Sim, vou excluir esse pedido. E aí eu volto, quero fazer um para Goiás. E aí eu vou escolher delivery, 300, chiclete, só confete de chocolate. E vai ser no Pix. Aí eu vou cadastrar o pedido. Isso é que a gente pode fazer com Power Apps, tá? A gente pode criar um sistema, a gente pode criar validação, janela de confirmação, a gente pode criar esse tipo de coisas, assim, né, de tal. E, visualizar a informação, a gente pode remover o pedido, ó, cadastrou o pedido com sucesso, vou visualizar. E aí que eu estou visualizando, eu vou visualizar aqui direto, vou dar um refresh, atualizar minha tabela. Ó, sumiu o Amazonas, chegou Goiás, né? Então a gente tem esse faturamento aí também. Bom, eu posso aqui excluir tudo, ou excluir um por um, ou quando tem mais de um. Ah, e aqui está aparecendo uma linha só desse pedido, porque a gente está com
um só acompanhamento, né? Aqui é outro pedido. Embora tenha aqui o mesmo ID, é se a gente usa, dependendo da forma da fonte que a gente utiliza, se a gente cria, por exemplo, um SQL, a gente consegue fazer um identity, que é à medida que você vai incluindo o registro, você automaticamente pega um ID específico daquele registro. Então, eu posso excluir linha por linha ou posso remover todos os pedidos. Então, se eu excluir os pedidos, ó, e aí eu vou voltar para ver, ó, faça o cadastro primeiro, né? Cadastre o pedido primeiro para depois visualizá-lo. Então é dessa forma que a gente pode integrar o Power BI com o Power Apps, né? Integrando aí as ferramentas, integrando aí as duas ferramentas, usando as mesmas fontes de dados, né? A gente tem outras ferramentas que a gente pode visualizar aqui da Power Platform, que é, por exemplo, o Power Virtual Agents, que ele fala de chatbot, então o objetivo dele é trabalhar com chatbot, não é robô de RPA, né? Ele é chatbot, então é para você, por exemplo, conversar com eles, né, através de um chat, orientar o seu usuário, ou a gente poderia ter feito um cadastro de pedido por chatbot, eu quero tal acompanhamento, ou quero tal cobertura, quero tal forma de entrega, e o seu chatbot ele já reconhece a data que é feita, a hora, e já consegue cadastrar numa mesma tabela para a gente. A gente tem o Power Pages também, que é voltado à criação de sites. Então, antigamente a gente tinha o Power Apps Portals, né, os portais dentro do Power Apps. Aí, recentemente, a Microsoft deu essa autonomia para os portais do Power Apps, então se transformaram num novo bracinho da Power Platform, que é o Power Page, que é voltado à criação de sites, né, através de poucos códigos. Então, eu espero que eu tenha conseguido contribuir para um entendimento um pouco melhor sobre a Power Platform, que se a gente for explicar, né, resumir, a gente entende que, no sentido de produtividade, ela é uma ferramenta poderosíssima, porque escrevendo poucos códigos, ainda assim a gente consegue obter resultados incríveis. Muito obrigado.